Oi, gente, tudo bem? Como vai esse curso aí? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Espero que esteja sendo interessante para vocês. E se tiverem com qualquer dúvida, me procurem na escola, me procurem pelo Teams, onde for mais fácil. Não deixem de acompanhar, tá? Na aula de hoje, nós vamos ver alguns recursos a mais para fazer nas nossas planilhas. Então, lembrando, na nossa última aula da semana passada, eu havia mostrado para vocês como fazer, né, para a gente contar, por exemplo, a quantidade de vistos que a gente dá no caderno do aluno, enfim. Hoje eu queria mostrar para vocês como é que a gente poderia transformar essa relação dos vistos aqui em menções. Então, é algo que pode ser relativamente útil para vocês, apesar de existir uma maneira de nós trabalharmos de não usar números, pode ser eventualmente interessante para você gerenciar melhor uma nota de participação. Tá bom? Então, eu vou continuar através dessa planilha mesmo, que a gente vem utilizando nas últimas semanas, e eu vou criar aqui uma coluna chamada menção, que seria dar uma nota para esse aluno a partir da quantidade de vistos. E aí, vamos criar um critério. Tá? Eu vou abrir aqui um bloco de notas para simplesmente a gente debater esses nossos critérios e aí a gente faz a transformação. Tá? Então, nós temos um total, nesse caso, de 8 vistos, certo? 8 vistos. Então, a gente vai estabelecer que o aluno que tem os 8 vistos, né, ele tem MB. Lembrando que isso é um critério que eu estou criando agora. Cada professor define o seu da maneira mais específica. Tá? Se o aluno tiver entre 6 e 7 vistos, tá? A gente vai pôr um MB, um B para ele. Tá? Se ele tiver entre 4 e 5 vistos, ele vai ter um R. E se ele tiver menor do que 4, né? Menor do que 4 vistos, a gente vai estabelecer um I para ele. Tá? Então, esse aqui é o nosso critério, né, para essa configuração específica. Se você tiver mais, tiver menos, tudo uma questão de adaptação, tá, gente? Então, agora eu quero fazer uma fórmula que consiga pegar o quê? Eu quero ver aqui, o aluno tem 5 vistos. Eu quero que o Excel defina para ele o seguinte, ó. Você tem 5 vistos, tem que aparecer R aqui. Tá? O segundo aluno tem 2 vistos. Quero que apareça, então, aqui I para ele. Tá? E é mais fácil da gente programar o Excel para fazer isso do que a gente ter que olhar um por um. Lembre, né? Nós temos muitas turmas, cada turma com 30 e tantos alunos, e o Excel é para tentar facilitar a nossa vida da melhor forma possível. Tá bom, gente? Então, de novo, a gente vai ter que usar uma função do Excel para fazer isso para nós. Tá? E apesar de parecer difícil, com a prática, isso aqui se torna algo muito simples de vocês utilizarem. Tá bom? Então, eu vou usar aqui de novo as fórmulas, tá bom? A fórmula que a gente vai usar é uma fórmula lógica, tá bom? Porque ela requer tomada de decisão. É aquela questão do se. Se o aluno tiver 5, é uma nota. Se o aluno tiver 8, é outra nota. Se o aluno tiver... Então, a gente sempre está colocando se, né? A ideia do se ali no meio. Então, é condicional. Pode ou não acontecer. Então, a gente vai usar aqui a função se, tá bom? Essa é uma das funções do Excel mais utilizadas, tá? Onde você começa a transformar um Excel básico num Excel intermediário para avançado, tá certo? Então, essa função ela pede 3 argumentos. Um teste lógico, um valor verdadeiro e um valor falso. Gente, o teste lógico, o que é um teste lógico? Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? De teste lógico. 8 é maior do que 6? Isso aqui é um teste lógico. Todo teste lógico está condicionado a ter uma verdade
ou uma falsidade, né? Um verdadeiro ou falso. Então, qual que é a resposta, né, desse teste lógico? 8 é maior do que 6? Então, isso é verdadeiro. Tá? Outro teste lógico, 12 é menor do que 11? Então, a resposta disso aqui é falso. Tá? Então, no Excel, a gente sempre, para usar essa fórmula, vai ter que fazer uma comparação de uma coisa com outra. Tá? Então, no nosso caso, a comparação que nós temos que fazer é sempre do visto, né, da quantidade de vistos do aluno, que está aqui na célula L2, tá bom? Eu vou ter que comparar isso com o nosso critério estabelecido aqui, tá bom? E a gente sempre faz essa função em ordem crescente. O que é ordem crescente? Da menor para maior. Então, a menor nota que nós podemos ter não é o I. Então, tem que sempre começar com ela, até chegar no MB. Legal? Então, vamos lá. O nosso primeiro teste, então, é saber se o aluno está dentro do critério do I. E como é que eu sei que esse aluno está dentro do critério do I? Eu vou comparar a quantidade de vistos dele, que está em L2, e vou fazer uma pergunta para o Excel. Excel, o valor que está em L2, que é 5, né? A gente está vendo aqui, é menor do que 4? Porque é o mínimo, né? Se o aluno tiver menos do que 4, ele está com I. Tá? Aí, beleza. Nós fizemos aqui a comparação. O Excel já vai mostrando para a gente aqui se é verdadeiro ou se é falso. Ele está mostrando que é falso, ou seja, como isso é uma tomada de decisão, gente, o Excel escolhe dois caminhos. Valor verdadeiro e valor falso. Ou seja, o que vai aparecer na tela se isso for verdade? Se isso for verdade, tem que aparecer na tela que o aluno tem I. Então, vou colocar aqui entre aspas, I. É a notinha do aluno. Mas se isso for falso, ou seja, a gente compara o valor de 5 não é menor do que 4. Então, a gente vai ter que entrar aqui no critério do R, ó. Certo? Aqui que começa a entrar o problema. Porque como eu tenho 4 opções de nota, agora eu tenho 3, né? Porque eu já testei o I. Então, eu posso estar em dúvida entre o R, entre o B e o MB. Então, eu preciso programar o Excel para fazer exatamente essa filtragem, certo? Então, reparem aqui, gente, que conforme eu estou digitando essa tela, o Excel está alimentando aqui a minha função. Tá? Então, a gente vai precisar conhecer um pouco dessa questão do Excel para fazer a nossa nota personalizada aqui. Tá? Ou seja, toda vez que eu tenho dúvida entre mais de duas opções, tá? Percebam, o I é uma opção, R, B e MB são outras 3 opções. Então, eu não posso falar que se ele não tiver I, automaticamente ele já está com MB. A gente vai ter que fazer uma nova comparação. Eu vou ter que comparar agora se o L2 é menor, é maior do que os nossos critérios. Então, aqui eu coloco de novo um C, escrevo de novo C, e aqui eu vou abrir parênteses. Aí eu vou basicamente copiar toda essa estrutura que eu já fiz aqui anteriormente, que o Excel estava fazendo para a gente, só que eu vou alterar os critérios. Agora, né, eu vou fazer L2 é menor do que 5. Certo? O L2 é menor do que 5. Aliás, aqui eu vou mudar o critério. Eu vou colocar menor do que 7. Certo? Porque se ele for menor do que 7, o aluno está com R. Então, ó, ponto e vírgula aqui, abre aspas, R. Certo? Então, vejam, eu estou fazendo uma comparação aqui. Se o valor que está em L2 for menor do que 7, ou seja, eu estou vendo aqui, ó, menor do que 7, o que é? É R. Tá? Qual que é o meu valor falso dessa sentença? Vou ter que abrir um novo C. Por quê? Agora eu preciso verificar que se o aluno não tiver com B, se ele não tiver com R, ele pode estar com B ou MB. Então, vou abrir um novo C aqui.
E aí eu faço a comparação. L2 é menor do que 8? Se for menor do que 8, abre aspas aqui, o aluno tem B. Tá? E se não for? Se não for, agora eu posso colocar diretamente, entre aspas aqui, o MB. Por quê? Como eu tenho 4 opções, né? Eu tinha 4 opções, o I, o R, o B e o MB, eu já testei todas elas até concluir que se o L2, o valor que está em L2, se ele não for menor do que 8, se essa sentença aqui for falsa, automaticamente o meu aluno já tem MB. Tá? Então aqui eu vou fechar 2 parênteses, tá? E vou dar um OK. Reparem que ele deu R para a pessoa. Nesse momento você deve estar pensando, não entendi nada, o que foi feito aí. Tá? O que nós fizemos aqui? Tá? Nós usamos uma função encadeada no Excel. O que é uma função encadeada? Quando a gente usa a função C naturalmente, ela só pode comparar 2 valores. Ou verdadeiro ou falso. Aqui a gente criou uma estrutura que permite que o Excel compare 4 valores, 4 sentenças. Tá? Então reparem, ó, se eu mudar aqui, eu vou mudar, vou dar mais vistos aqui para esses alunos. Ó. 6 já foi para R, né? 7 foi para B. Se eu der mais um visto aqui, ele vai para MB. Tá? Então, basicamente, você vai digitar essa fórmula uma vez. Depois você pode copiar, replicar ela para onde você quiser. Ó. Se eu arrastar ela para baixo aqui, usando o nosso comando, ele calcula para todo mundo. Tá? Então, esse é o detalhe. Aqui eu acho que eu errei uma coisinha, né, gente? Olha só. Aqui tinha que ser menor do que 6. Tá? O R, ele é notas de 4 a 5. Então, eu tenho que deixar aqui menor do que 6. Tá? Vocês veem a complexidade que até eu que tenho um pouco de prática, às vezes confundo um pouco. É natural, porque isso é lógica, esse é raciocínio lógico. E os critérios a gente meio que vai estabelecer, né? Pode ver, eu criei um critério próprio, que se não são os critérios que eu uso, tá? Mas vocês podem adaptar. Tá? Então, isso é um recurso importante que pode servir para automaticamente você já converter a nota. Tá? E aí, na próxima aula, né, na próxima semana, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode pegar essa nota que a gente já deu aqui e passar isso diretamente para o NSA. Ou seja, uma vez que você faz o processo todo automático, você não vai precisar digitar notas no NSA. Você já vai fazer isso por conta própria. Tá bom? Então, até a próxima aula.